Estamos a estudar o Sermão do Monte, nós estamos a estudar o Evangelho de Mateus e, tendo começado no capítulo 1, estamos já no capítulo 5 e agora é capítulo 5, versículo 17, é o Sermão do Monte, esse famoso sermão de Jesus Cristo. E hoje o tema é versículos 17 a 20, Jesus Cristo e a lei de Deus, Jesus e o Antigo Testamento. Então diz assim a palavra de Deus: não cuideis que vim destruir a lei aos profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til jamais passará da lei, sem tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, Jesus e a lei de Deus, Jesus e o Antigo Testamento. Aqui começa uma secção nova do Sermão do Monte. Até aqui Jesus, a partir do versículo 1, falou do caráter do cristão, com as bem-aventuranças, onde ele falou ali, bem-aventurados os pobres de espírito, os que chorem, por aí fora. E a seguir, Jesus falou da influência do cristão no mundo, dizendo que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. E agora, Jesus vai falar das obras do cristão, em termos de justiça, em termos de retidão, que, diz ele, versículo 20, a vida do cristão, o seu testemunho tem de ser excelente, muito elevado. E Jesus vai aqui, de facto, neste sermão, durante bastante tempo, longamente, vai abordar a questão da justiça, da retidão na vida do cristão. Mas primeiro ele estabelece aqui versículos 17 e 18, é como que a introdução para aquilo que ele vai a falar a seguir e estabelece aqui duas grandes proposições. A primeira, versículos 17 e 18, Jesus quer dizer que tudo aquilo que ele vai ensinar a partir dali, está em harmonia absoluta com a lei de Deus, com o ensino inteiro das Escrituras do Antigo Testamento. Quer dizer, Jesus está a dizer, olha, a minha doutrina, o meu ensinamento, de modo nenhum contradiz o Antigo Testamento, as Escrituras do Antigo Testamento. E em segundo lugar, versículos 19 e 20, Jesus vai dizer também que essa sua doutrina, que está totalmente em harmonia com a revelação de Deus do Antigo Testamento, está totalmente em desacordo com os ensinamentos dos fariseus, dos escribas, que eram os mestres do ensino teológico em Israel. Jesus vai contradizê-los frontalmente. Então vamos começar em primeiro lugar, versículos 17 e 18, Jesus reafirma a sua doutrina e os seus ensinamentos no Sermão do Monte. Versículo 17. Então Jesus está a pregar às multidões, lá do cimo do monte, uma elevação, e junto dele estão os seus discípulos, como diz versículo 1. E ele diz, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Ora, o que é que nós devemos entender aqui por a lei e os profetas? A lei e os profetas aqui é uma referência à totalidade das Escrituras, totalidade do Antigo Testamento, com os seus 39 livros, de Gênesis até Malaquias. Então a lei, Jesus diz, eu não vim
destruir a lei. A lei, aqui Jesus refere-se à lei total que foi entregue por Deus aos filhos de Israel. E essa lei engloba 3 coisas. Deus deu a lei através de Moisés, e tem aspectos morais que consistem nos 10 mandamentos e em todos os mandamentos que Deus determinou, em termos morais. Tinha também uma parte judicial, a lei que Deus deu, que tinha a ver com regras para a vida em comunidade, como nós temos hoje. Nós também temos, não podemos imaginar uma sociedade como a nossa, qualquer país do mundo, sem lei, não é? Então tinha a parte moral, os mandamentos para amar a Deus e como lidar com o seu próximo, e aqui, além desses mandamentos, todos os mandamentos, em especial os 10, também a parte judicial, a legislação, e depois a lei cerimonial, que tinha a ver com o culto, com os holocaustos, com os sacrifícios, com os rituais, as cerimónias, no que dizia respeito à adoração no tabernáculo, ainda no deserto, e depois no templo. Isso era a lei. E Jesus diz: eu não vim acabar com essa lei. Ele diz: eu vim cumprir toda essa lei. Jesus veio obedecer a todas as exigências da lei de Deus, que no fundo são o quê? São os preceitos de Deus. A lei revela a vontade de Deus para o seu povo, para o homem. E depois os profetas. Jesus diz também que não veio destruir aquilo que os profetas, esses homens de Deus, que Deus chamou, que ensinavam a lei de Deus, que eram mensageiros, que chamavam o povo aos caminhos do Senhor quando se desviavam. Então, Jesus diz: veio para cumprir tudo o que Deus disse, por meio dos profetas, tudo o que Deus disse e revelou através da lei. Versículo 17. Não vim destruir, eu vim cumprir tudo isso. Versículo 18. Jesus vai dizer que a lei de Deus é absoluta, é eterna e jamais pode ser alterada. Ele diz aí: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tilo jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Portanto, esta expressão, até que o céu e a terra passem, Jesus está a dizer: enquanto houver céu e terra, nos seus devidos lugares, como nós sabemos, coisa alguma da lei de Deus, do Antigo Testamento, poderá passar. E ele diz: olha, nem mesmo um jota ou um tilo, a menor letra, o menor ponto gráfico do alfabeto hebraico, diz: tudo isso se vai cumprir. A lei de Deus é para manter tal como ela está, para ser cumprida. Então, enquanto os mínimos detalhes da lei de Deus não forem absolutamente, inteiramente cumpridos, Jesus diz: o céu e a terra não acabarão. Como nós sabemos que irão acabar. No final da história da humanidade, o céu e a terra que nós conhecemos vão terminar. Jesus diz: olha, mas isso não vai acontecer sem que toda a lei de Deus se cumpra. E como é que Jesus garantiu isso? Com a sua autoridade divina, porque ele diz aí: em verdade vos digo. Isto são palavras de autoridade. A lei que Deus decretou, tudo quanto foi anunciado pelos profetas, vai ser completamente cumprido, minuciosamente, vai ficar de pé até que, como ele diz aí, vejam, ele disse no 17, não é para destruir, é para cumprir, e diz aqui: jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. E nós já vamos ver como é que isso é feito. Então, para Jesus, o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Todos os relatos que nós temos no Antigo Testamento, todas as personagens, todos os acontecimentos, todas as profecias que tinham o seu significado próprio,
tudo é palavra de Deus, tudo isso é para ser cumprido. E para Jesus as palavras dos profetas não eram palavras menores, eram palavras de Deus, através desses homens que ele chamou para transmitirem a mensagem de Deus ao mundo e ao seu povo. E tudo, Jesus está aqui a dizer, tudo o que esses homens disseram, esses profetas, é a pura verdade de Deus. Todas as suas afirmações serão cumpridas até ao menor detalhe. Então Jesus está aqui a dizer, no Sermão do Monte, está aqui a mostrar o grande valor da palavra de Deus. O valor único, a sua preciosidade, que a lei e os profetas vieram diretamente da parte de Deus, não é uma coisa menor. E Jesus está a dizer, eu mesmo então vim para cumprir tudo isso, toda a lei, tudo o que os profetas disseram. Portanto, ele afirma que ele mesmo vai cumprir e é o cumprimento de tudo o que foi ensinado e profetizado. É por isso que Jesus, por exemplo, no Evangelho de João, nas suas mensagens ao povo, ele diz, por exemplo, assim, em João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou, por exemplo, em João 45, Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Portanto, quando nós lemos a lei e lemos os profetas do Antigo Testamento, o que é que nós podemos ver? Estão cheios de Jesus, cheios do Messias. E nós veremos como aquilo que a lei anunciou e os profetas profetizaram se cumpriu totalmente na pessoa de Cristo Jesus. Isto dá uma força incrível à fé das pessoas. Pensarmos que em milhares de anos de palavra de Deus e as profecias se vão cumprir totalmente nesta única pessoa que é Jesus, isso é espetacular. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 1:20. Ele diz, porque todas quantas promessas há de Deus são nele, em Jesus, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Quer dizer, todas as promessas de Deus encontram em Jesus o sim e o amém, na admirável pessoa de Jesus. Então isso é algo espetacular que dezenas e dezenas de referências na lei, nos profetas, ao Messias, ao longo de milhares de anos, por escritores diversos, todas se conseguiram encaixar perfeitamente numa única pessoa, entre milhões de pessoas que viveram nesse período. E essa pessoa é Jesus Cristo. Sem qualquer contradição. Nós podemos até fazer uma experiência. Podemos, na nossa rua, na rua onde nós vivemos, pedimos a 10 pessoas para escreverem sobre o mesmo assunto. 10 pessoas escreverem sobre o mesmo assunto. Sei lá, um assunto qualquer do nosso tempo. E nós vamos ver que vamos encontrar, todas elas vão contradizer umas às outras. E conhecem-se e estão a viver na mesma altura. Agora imaginem o que é. Em 1600 anos, 40 pessoas diferentes escrevem sobre os mesmos temas e assuntos, não há qualquer contradição. Então isto dá uma força incrível, uma certeza fortíssima à fé de qualquer pessoa. E por isso Jesus diz, vim para cumprir, nem um jota, nem um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então pensemos, irmãos, nas profecias tão exatas sobre o nascimento de Jesus, que vão até ao local do seu nascimento, Belém, ou a descrição de Isaías 53, sobre o servo do Senhor, tudo cumprido à risca, e por isso nós lemos muito no Novo Testamento os escritores a dizerem,
Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E quando nós chegamos ao clímax, aquilo que para nós é o centro da nossa fé, que é a cruz do Calvário, o que é que significa a cruz do Calvário? Se uma pessoa não conhecer o Antigo Testamento, não vai compreender cabalmente o significado da cruz de Cristo. O que é que estava a acontecer ali, naquele dia do Calvário? Se não se conhecer a lei e os profetas, não se vai compreender, não se vai aceitar o que estava a acontecer há 2000 anos na cruz do Calvário. Porque naquela cruz o nosso Senhor e Salvador Jesus, o Messias, que era o Filho unigênito de Deus que encarnou e veio ao mundo, naquele dia, naquela cruz, naquela colina, ele estava a receber no seu próprio corpo a penalidade prescrita pela lei de Deus, por causa do pecado humano. A lei de Deus, que é a expressão da justiça do Deus Criador e Senhor de todas as coisas, a lei de Deus condena o pecado, a transgressão, a desobediência à pessoa de Deus e aos seus mandamentos. E por isso nós lemos, por exemplo, em Ezequiel 18, 20, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, temos que compreender a natureza de Deus. E chegamos ao Novo Testamento, Paulo escreve em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. E isso não se pode ignorar. Então a lei de Deus, o Deus Santo e o Deus Justo, a sua lei, determina que a morte vai passar para todos quantos pecarem contra Deus, todos quantos quebrarem as suas leis santas e justas. Significa que essa pessoa sou eu, que és tu, que é o mundo inteiro. Porque todos pecam. Não há ninguém que consiga obedecer totalmente às leis de Deus. Então, eu e tu só poderemos ser perdoados por Deus porque o castigo de Deus contra o pecado foi aplicado. Ele aplicou esse castigo. Onde? Como na cruz de Jesus Cristo. Então, ao morrer ali, Jesus suportou a punição contra o pecado. Ele é o nosso substituto de uma maneira extraordinária e maravilhosa da parte de Deus. É por isso que nós devemos ler novamente, com esta visão, os livros da lei, Levítico, Números, ler atentamente o que ali está escrito. Os holocaustos, os sacrifícios no tabernáculo e no templo. Ler tudo sobre o tabernáculo que Deus mandou construir, as cerimónias. O altar do templo onde eram oferecidos os sacrifícios. As ofertas sacrificiais, a bacia, os vasos do templo, a mobília. O altar do incenso, a mesa da proposição. A arca da aliança com o propiciatório atrás do véu, a pia com a água, tudo isso. E devemos então, ao ler isso, perguntar a nós mesmos: o que é que significam essas coisas? Para que servem? Qual é a utilidade delas? Eram apenas sombras e figuras e tipos e profecias daquilo que iria ser cumprido pelo Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então a grande verdade é esta, que Jesus, por meio da sua vida, da sua morte, ele é o cumprimento absoluto de todos estes tipos. Ele diz, não vim destruir, vim cumprir tudo isso. Cumprir tudo isso pela sua vida entre nós. Então Jesus é o cumprimento daquilo que era o sumo sacerdote, ele é a oferta que era levada ao tabernáculo e ao templo, ele é o holocausto. Jesus apresentou o seu próprio sangue perante Deus. Quando ele morreu,
o véu do templo rasgou-se de alto a baixo lá no santuário, dizendo que a lei de Deus tinha sido cumprida totalmente e por isso mais tarde o templo foi destruído porque já não fazia falta nada daquilo. Jesus cumpriu tudo. Tudo cumprido em Jesus. Ele fez tudo por nós e em nosso lugar. Vim para cumprir, disse o Senhor Jesus Cristo. Depois, versículo 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, olha o valor dos mandamentos de Deus, o mais pequenino mandamento, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir, que obedecer e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então o que é que tu queres ser chamado no reino dos céus? Grande ou pequeno? Isto aqui mostra da parte de Jesus a nossa grande responsabilidade como crentes, que é cumprir os mandamentos de Deus, vivemos de acordo com a vontade de Deus, que os mandamentos são a expressão da sua vontade, e mais do que isso, ensinar. O dever do crente não é só obedecer, é também ensinar. Diz aqui, ensinar o menor deles. Então, quando os professores ensinam na escola de Micalo, as criancinhas, para Deus tem um valor incrível. Ensinar. Sermos o exemplo de fazer e ensinar os mandamentos de Deus. Ensinar aos outros é aquilo que Jesus nos pede aqui. E qual é a promessa que Ele nos dá? Olha, se fizeres isso, vais ser chamado grande no reino dos céus. Versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então agora aqui Jesus vai, vejam aqui trazer aquelas pessoas que eram relevantes aos olhos de Israel e tinham responsabilidades grandes, os escribas e os fariseus. Qual era a vida dos escribas e dos fariseus? A vida dos escribas tinham a responsabilidade da parte de Deus de ensinar a lei de Deus, expor a lei de Deus e ensinar isso à nação de Israel. Eles eram a autoridade. Eram as grandes autoridades sobre os assuntos da lei de Deus. Os fariseus eram aqueles homens que eram conhecidos por serem pretensamente muito santos, muito piedosos, a tal ponto que eles separavam-se do resto das pessoas porque não queriam ser contaminados. Achavam-se superiores, eram vaidosos, gabarolas. Chegavam ao ponto de dizer que eles davam o dízimo de tudo, muito mais do que aquilo que Deus estabelecia. Davam o dízimo até de pequenas ervinhas, como a hortelã, pretendendo mostrar que eram muito santos, muito piedosos e que iam ter um lugar especial aos olhos de Deus. E em resultado de tudo isso, o homem, o israelita comum, e não só, olhava para os escribas e para os fariseus e achavam que eles eram as pessoas mais santas, mais justas à face da terra. E concluíam, olha, não vou ter qualquer hipótese perante Deus, porque quem sou eu? Eu não posso comparar com nenhum escriba, nem nenhum fariseu, sobretudo. Eles dão até o dízimo de tudo, até de pequenas ervinhas. Então a pessoa normal, comum, não tinha a menor esperança de algum dia ser tão bom, tão santo, tão consagrado quanto os escribas e os fariseus. E concluía erradamente, se há pessoas que vão ter entrada no reino de Deus, são os escribas e os fariseus. E eis que aparece aqui o Senhor Jesus Cristo a dizer, Ele que é o Messias, que é o mestre dos mestres,
a dizer assim: olha, a vossa retidão e a vossa justiça tem que ser muito superior àqueles que vocês acham que são os top, escribas, os fariseus. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, portanto, as pessoas ouviram isto da parte de Jesus e diziam: mas como é que isso é possível? Como é que isso é possível? E então onde é que Jesus quer chegar com esta sua expressão? Jesus quer que nós examinemos o nosso interior, a nossa profissão de fé, para vermos o que é que de facto Deus pede de nós para nós podermos entrar no seu reino. E aqui Jesus está claramente a criticar os escribas e fariseus, que se orgulhavam de que iriam entrar no reino de Deus por fazerem estas coisas, mas não é assim. A salvação do homem não é pelas obras que ele faz. Então pensemos no nosso dia, nos nossos dias, nas tradições que as pessoas hoje têm. Seguem tradições achando que é isso. Se fizerem aquilo, às vezes de uma maneira penosa e até cegamente, uma vez que não se encontra na palavra de Deus, que é isso que lhes dá entrada no reino de Deus. Peregrinações, sacrifícios, promessas, procissões, velas em altares, idolatrias, etc, etc. E a devoção a todas essas coisas não tem nenhum valor, nada aproveita espiritualmente para a salvação, porque não é por justiça própria que entramos no reino dos céus. Como diz Efésios 2, 8 e 9, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então, qual é a justiça que nos permite entrar no reino de Deus, que é superior? É a justiça que vem de Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo, em Filipenses 3, 8 e 9, diz assim: e na verdade, ele que era um fariseu, diz assim: tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofria perda de todas estas coisas. Ele que era um fariseu muito zeloso, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. E então é isso que nos vai dar entrada no reino de Deus. Tem que ser uma justiça superior, é a justiça que nós temos em Jesus Cristo. Portanto, ficamos por aqui. Jesus veio cumprir a lei, nele se cumpriu toda a lei, todos os profetas, e é por causa de Jesus que nós podemos ter entrada no reino dos céus, só por ele, porque ele cumpriu todas as exigências de Deus. E quando alguém crê e aceita Jesus Cristo, Deus aplica a justiça de Cristo nesse pecador arrependido. E por isso, essa justiça excede muito qualquer obra que qualquer pessoa possa fazer que pensa que vai dar entrada no reino dos céus. Amém.